desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz. Olá, queridos, estamos aqui para mais um encontro do nosso Celebrando a Recuperação. Para você que está chegando agora ou assistindo pela primeira vez, o Celebrando a Recuperação é um programa de 12 passos que tratam os nossos maus hábitos, os nossos maus costumes, nossos vícios e alguns distúrbios de comportamento, as nossas emoções. Então, seja bem-vindo. Nós estamos no 4º passo, nos preparando para o inventário, e já tivemos a nossa primeira palestra sobre o inventário moral, e agora vamos falar do inventário espiritual e dar mais um prosseguimento sobre os nossos exercícios, e no final nós vamos ver um pouco mais sobre isso, tá bom? Seja bem-vindo. Oi, eu sou Vilma, eu sou uma amada filha de Deus em recuperação, discípula de Jesus, tentando ser cada vez mais parecida com Ele, tentando viver mais o evangelho pleno de Jesus na minha vida. E isso nem sempre é muito fácil. Quando eu fiz o Celebrando pela primeira vez, eu também passei por esse passo do examinar, e foi um momento tenso, meio doloroso, mas que valeu a pena, e que depois me trouxe muita coisa boa, muita cura, muita restauração. Então, eu espero que assim seja com você também. Vamos recordar um pouquinho do que nós vimos no outro vídeo, no outro encontro, lembrando que as nossas falhas e os nossos pecados nos impedem de ter a ação genuína de Deus para a minha restauração, para a nossa restauração e para a nossa transformação. Então, muitas vezes nós pensamos assim, essas falhas, esses pecados, não tem mais jeito, eu sou assim mesmo, eu vivi desse jeito o tempo inteiro, então vou continuar assim. Mas a verdade é que o tempo, ele não resolve isso. E nós fomos feitos para viver vida plena, vida abundante, por isso que Jesus declara que ele veio para trazer isso para a gente. Mas se a gente abandona isso, essa meta de resolver tudo isso, a gente não vai ter transformação nem restauração. Então, eu espero que você siga adiante, siga em frente, e que você permaneça firme aí no seu propósito dessa restauração, ok? Vamos continuar, então, que a nossa história teve um começo. Teve um começo enquanto história pessoal. Quando foi que você se ressentiu pela primeira vez? Quando foi que você se viu magoado com aquela pessoa pela primeira vez? Quando foi que você foi tomado por um desânimo tão grande, ou até mesmo por uma depressão, uma angústia, uma ansiedade pela primeira vez? Então, é bom a gente pensar que a nossa história teve uma primeira vez. Mas eu quero ir mais além, como eu fui no outro vídeo, é que a nossa história teve um começo como história do ser humano, como história da humanidade. E nós fomos criados por Deus para termos vida plena e vivermos em plenitude. Mas essa história de pecado, de falha, de decisões erradas, teve um começo também lá com Adão e Eva, com aquele primeiro casal. A partir daí, nós começamos a ter problemas sérios em todas as nossas áreas, que a princípio eram para ser áreas da nossa vida, para sermos semelhantes a Deus. Então, você pode ver aí que no emocional, nós fomos, está aqui o emocional, ó, nós fomos comprometidos, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele nos criou seres emocionais, como Ele também tem isso na sua estrutura. Pelo menos lendo a Bíblia, aqui estão alguns versículos que você vai poder ler depois. Quando nós lemos esses versículos, nós percebemos Jesus, que era a imagem visível do Deus invisível, mostrando que ele tem emoções também. Isso mostra que Deus tem sentimentos, Deus tem emoções da maneira dele, na eternidade dele, mas ele colocou isso em nós. Também vemos que Deus é um Deus racional.
Então, Gênesis, aqui, capítulo 1, capítulo 2, mostra que Deus é um Deus que pensa, que tem lógica, que pensa de maneira correta, e Deus colocou essa razão em nós também, para que nós, como seres humanos, pudéssemos ter crenças básicas perfeitas. Mas nós percebemos que hoje isso não acontece assim. Mas Deus nos fez para sermos assim, perfeitos nessa área também. E nós temos também aqui a nossa parte da volição, a parte do volitivo. O que é volição? Aqui estão alguns versículos também que mostram que Deus tem a sua vontade, que Deus tem o seu livre pensar, que Deus tem a sua liberdade de decisão, e Ele colocou isso em nós também. Só que nós, porque estamos com a nossa emoção comprometida, estamos com a nossa maneira de pensar comprometida também, com algumas falhas, com algumas instabilidades, o que acontece é que quando nós vamos decidir alguma coisa, tomar alguma decisão, nós podemos decidir coisas erradas, nós podemos decidir coisas que não serão as melhores coisas para nós. Então, isso nos afeta também, ok? E Deus, ele nos fez seres pessoais também. Nós temos essa parte do pessoal. Nós não nascemos para viver ilhado. Nós não somos uma ilha. E é interessante porque nesse momento de isolamento, de pandemia, de distanciamento, de confinamento, seja lá o nome que você der, nós estamos ficando muito ilhados. Graças a Deus ainda temos essa parte da internet que nos ajuda, as redes sociais, etc. Mas as pessoas que estão em profundo isolamento, que estão sozinhas dentro de um apartamento ou de uma casa, que não podem receber visita porque fazem parte de um grupo de risco, a gente percebe que essas pessoas estão ficando bastante ansiosas e, às vezes, não sabendo lidar muito bem com isso, e algumas começam a ter algumas crises de choro, etc. Mas por quê? Porque o ser humano não foi criado para ficar sozinho, para não se relacionar. E, nesse momento, nós estamos sendo meio que obrigados a viver assim. Mas, com certeza, não está sendo agradável para a grande maioria das pessoas. Quando Deus nos criou, emoção, razão, volição, essa parte pessoal, isso tudo era para que nós vivêssemos em plenitude. E viver em plenitude tem muito a ver com segurança e significado. Segurança e significado nada mais é do que segurança, o senso de sermos amados e aceitos incondicionalmente. Significado, o senso de valor, de valorização, de valoração também. Então, quando a pessoa ela tem esses dois sensos restaurados em si, elas são pessoas mais maduras, elas são pessoas mais seguras, elas são pessoas que entendem o seu significado na vida dos outros, na vida da comunidade, enfim, o seu papel. Só que a grande maioria das pessoas não vive assim. Muitas vezes nós somos muito inseguros, muitas vezes nós somos dependentes e codependentes das emoções de outras pessoas, das avaliações de outras pessoas. Ter segurança e significado não pressupõe ter orgulho, vaidade, soberba de achar que eu não dependo de ninguém, que eu não dependo da opinião de ninguém. Não é isso. Mas é ter paz e ter esse senso dentro de si, de que você é amado, de que você é aceito, de que não há rejeições, de que você tem um valor nesse mundo que você vive. Agora, todos nós lidamos com rejeição. Todos nós lidamos com insegurança. Todos nós lidamos também com falta de significado. Muitas vezes nós nos pegamos achando que nós não somos nada. Às vezes nós nos pegamos achando que o que a gente faz não é relevante, que a nossa vida não é relevante. Mas isso tudo, gente, tem a ver com o que aconteceu lá no Éden, que nós trouxemos na nossa estrutura. Eu vou dizer que nós trouxemos no nosso DNA. Nós falamos sobre isso no outro encontro. É bom a gente parar para avaliar sobre o que aconteceu lá com aquele primeiro casal que continua acontecendo comigo hoje. Então, uma boa pergunta é: o que é que eu cobiço?
Ah, não, eu não sou uma pessoa invejosa, cobiçosa, não sou, não tem nada a ver com isso. Para e pensa um pouquinho. O que é que eu cobiço? O que é que eu já cobicei? O que é que eu quis, desejei, que não era para mim? Eu desejei ser mais do que eu deveria ser? Também, quais são as desculpas e as negações que eu dou quando eu erro? Alguém me enganou? Eu fugi porque eu estava com vergonha? Não resolvi isso direito porque eu senti vergonha? Quais são as negações que nós temos? Já passamos pelo passo admitir, mas nós precisamos dia a dia pensar sobre isso. Eu tenho essa tendência de culpar os outros pelos meus fracassos, pelos meus delitos, pelos meus pecados. É sempre porque alguém fez e aí isso foi só uma resposta. E isso aí é porque minha mãe não me deu amor suficiente, meu pai foi bravo comigo. Então a gente vai culpando as pessoas, é porque meu cônjuge me traiu. Qual é a sua desculpa? Então a gente precisa parar com isso. Também eu fugi porque eu estava com vergonha. Muitas vezes, ao invés de nós encararmos e resolvermos as questões, a gente foge. Isso aí acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Agora, a questão é, vai continuar acontecendo? Eu vou continuar sendo assim? Você vai continuar sendo desse jeito? Então, é algo que a gente precisa se perguntar também. E essa história de culpar os outros. Ah, a culpa é do outro, que tem a ver com alguém me enganou, né? Então, a culpa é sempre do outro. Não assumir a responsabilidade para si. Hoje, no finalzinho, nós vamos apresentar uma proposta de uma tabela que a última coluna, ela trata exatamente sobre isso. Qual a minha participação sobre isso? Sobre essa mágoa, por exemplo, que eu trago. Ah, não, mas foi alguém que me magoou. Sim, alguém me magoou, mas qual é a minha participação nisso? De acalentar essa mágoa, de alimentar esse monstro. Também, será que aquela pessoa me magoou porque eu deixei, porque eu também permiti, porque eu não tive uma postura adequada? Tudo isso nós precisamos analisar, ok? E, por último, muitas vezes a gente culpa Deus, e por isso algumas pessoas se afastam de Deus. Às vezes não tem coragem de falar, ah, culpado é Deus, mas lá no fundo sente que, poxa, Deus foi injusto comigo, isso não deveria acontecer, então vou ficar mais longe. Tem muita gente que continua indo às igrejas, continua indo às missas, continua indo aos cultos, continua frequentando reuniões religiosas, mas essas pessoas às vezes estão longe de Deus, porque culpa Deus pela perda de um filho, culpa Deus pela perda de um ente querido, culpa Deus pelas tragédias do mundo, então a culpa não é de ninguém, a culpa é de Deus. Com as nossas falhas, com os nossos erros, nós vamos criando escamas, estão aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são as nossas escamas, os nossos fingimentos, as nossas máscaras. Hoje eu acho engraçado, né? Todo celebrando a gente fala assim, tira a máscara. Todo encontro celebrando a gente fala isso, tira as máscaras. E agora a gente, por causa dessa pandemia, está falando, põe as máscaras. Mas essa máscara aqui é a máscara pessoal, aquela máscara do meu interior, aquele fingimento, aquela dissimulação que a gente vai adquirindo e desenvolvendo ao longo da vida, por conta de não querer e não poder mostrar realmente tudo que nós temos no nosso interior, ou pelo menos parte do que nós temos no nosso interior. Porque muitas vezes o nosso interior não é a coisinha mais linda do mundo, verdade seja dita. Às vezes no nosso interior nós temos coisas que não nos agradam muito e que não vão agradar outras pessoas. Então, por causa dos nossos erros, e por causa das nossas emoções instáveis, por causa das nossas crenças básicas, que às vezes pensamos coisas estranhas, como vingança, pensamos coisas estranhas, como pagar na mesma moeda, ou que o outro precisa sofrer, que eu mereço perdão, mas o outro não merece, que eu mereço a graça de Deus, mas o outro não merece. Então, às vezes, por causa de coisas assim, nós vamos desenvolvendo crenças erradas. E olha só, queridos, o que acontece. Se nós temos crenças, uma base de crenças, uma base de pensamentos, um sistema de pensamento errado, nós vamos desenvolver emoções erradas, firmadas em algo errado, e nós vamos decidir de maneira errada.
E isso tudo vai virando um hábito na nossa vida. É um comportamento que se adquire daqui um pouquinho, isso vira um hábito e depois isso se torna um estilo de vida. Então, nós precisamos parar para examinar tudo isso em nós. Como estão as nossas emoções? Será que eu vivo de fingir algo das minhas emoções que não é verdadeiro? Então, tem gente assim que finge tão bem que lá fora é uma pessoa maravilhosa, gentil, amável, mas dentro de casa é uma pessoa chata, mesquinha, mas conseguem fingir. Essas pessoas conseguem fingir bem, mas não conseguem fingir para quem está perto delas. E depois não conseguem fingir para si mesmas. E, principalmente, a gente não consegue fingir para Deus. Existem pessoas, então, que por causa dessas crenças erradas, desenvolvem um jeito de pensar de maneira errada. E aí, obviamente, que as decisões que tomam não serão as melhores decisões, serão pautadas muito no emocional. E isso vai, consequentemente, estragar sua parte pessoal, que é a sua parte dos relacionamentos. Então, isso aqui, essa parte pessoal vai ser comprometida, totalmente comprometida. Quanto mais comprometidos nós temos tudo isso aqui, quanto mais desequilibrado nós temos essa nossa parte emocional, a nossa parte racional, a nossa parte de decisões e a nossa parte de relacionamentos, mais insegurança e mais falta de significado nós teremos. Então, isso só vai trazer consequências ruins para nós. O que é a falta de segurança? É a falta desse senso de ser amado incondicionalmente. Isso aí vai avançando dentro da pessoa e se tornando um enorme problema de rejeição. Então, a própria pessoa olha para si e se rejeita, muitas vezes. Outras vezes, a pessoa percebe que outras pessoas estão rejeitando. E que delícia seria se nós fôssemos amados exatamente como nós somos. Mas não é bem isso que acontece. Então, nós precisamos trabalhar essa segurança em Jesus. Se você puder, depois vai lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30, 31, e você comece a ler ali que segurança aquilo me traz. Certa vez, um pastor estava me discipulando, o pastor Glenn Johnson, e ele me fez decorar todos os versículos de João capítulo 8, mas principalmente a partir do versículo 31. Então, eu precisei decorar tudo aquilo. E todas as vezes que eu me sentia mal amada, que eu me sentia acusada, que eu me sentia triste por alguma coisa, problemas, conflitos comigo mesmo, eu recitava aqueles versículos. E aqueles versículos me traziam muita segurança, porque se Deus não poupou nem para o seu próprio filho, antes o entregou para morrer por mim, será que ele não vai me dar todas as demais coisas? Quem é que pode me acusar de alguma coisa? Quem é que pode me condenar por alguma coisa? Se o próprio Jesus é quem intercede por mim diante do Pai. E quem vai me separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem coisa alguma desse século, desse mundo, pode me separar do amor de Cristo. E apesar de eu levantar todos os dias como se eu fosse ser entregue à morte, o Senhor está comigo. É Ele que me sustenta, é Ele que me guarda. Então, decorando esses versículos, isso foi me fortalecendo e fortalecendo a minha personalidade, fortalecendo a minha alma também. Agora, ter segurança e significado não é sinônimo de ser soberbo e orgulhoso, de achar que eu não preciso das outras pessoas, eu não preciso da aceitação das outras pessoas, eu não preciso ser valorizado pelas outras pessoas porque eu me basto. Isso não é ter segurança e significado. Isso é ter orgulho e soberba. É diferente. Ter segurança e significado é saber que a minha segurança, o meu significado depende de Deus. Não depende de mim, não depende das pessoas. Depende exclusivamente de Deus. E eu dependo dessa segurança e desse significado em Deus. E posso depender, porque eu jamais serei decepcionado por Deus confiando nele. E por isso, a pessoa que busca Deus assim vai se sentir segura, vai se sentir cheia de valor. Então, não é soberba,
E não é bater no peito e achar que pode tudo. Vamos continuar aqui com os nossos slides. Inseguranças que muitas vezes nos levam a errar. E inseguranças que vieram lá do Éden, na época de Adão e Eva. Primeira insegurança: necessidade básica e sustento. Lá eles tinham tudo, era tudo deles, e eles não precisavam de esforços para conquistar as coisas, porque tudo estava à disposição. Hoje, nós precisamos lutar, nós precisamos nos esforçar para ter o nosso sustento, porque a regra foi dada por causa da consequência, né? Do suor do seu rosto você vai se sustentar. Então, hoje, principalmente nesse momento de pandemia, como isso está trazendo insegurança? As necessidades básicas e o sustento. E isso, às vezes, nos leva a pecar. Por exemplo, existem pessoas que, por causa das suas necessidades básicas e do seu sustento, ela é capaz de sonegar, ela é capaz de roubar, ela é capaz de se corromper, de entrar em coluios para corrupção. Então, essa pessoa, ela se sente insegura nessa área e essa área a leva a pecar. Uma outra área que nos deixa muito inseguros é a área da dor e da morte. A partir do momento que o homem pecou, foi dito para ele, olha, não toque nessa árvore, porque você vai conhecer a morte, porque o pecado nos leva à morte. Então, você vai conhecer a ciência do bem e do mal e você vai experimentar morte. E o homem, no caso o homem que eu estou falando, no sentido genérico, o ser humano, através de Eva, foi lá e pegou o fruto e comeu e deu para o seu esposo também, e ele comeu também. E isso trouxe dor. E a dor, hoje, também é um fator de insegurança que pode nos levar a pecar. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que elas são capazes de fazer qualquer coisa, inclusive pactos com Satanás, com o diabo, fazer e acontecer, e isso eu estou falando de coisas sérias que eu já vi acontecendo, para que ela pare de sentir dor. Às vezes a pessoa, por exemplo, se suicida, não porque ela esteja querendo se livrar do seu corpo, da sua vida, mas porque ela está querendo se livrar da dor. Então, a dor é uma insegurança muito grande que pode nos levar a pecar e a fazer coisas desmedidas, inclusive tirar a nossa vida. Um autoconceito e uma autoestima baixa, ela pode nos levar a pecar. Quando Deus declara, vocês são pó, e para o pó vocês vão voltar, Deus está dizendo, olha, vocês são muito frágeis, vocês são vulneráveis, e agora vocês estão sujeitos a envelhecer e morrer. Mas daí eu pensar, sim, eu sou pó, né? Minha vida é um sopro. E ao mesmo tempo pensar, eu não valho nada, tem uma distância muito grande. Então Deus continua afirmando que, apesar de nós sermos pó, nós valemos muito para Ele. E algumas pessoas que têm um autoconceito e uma autoestima baixa, elas já sentem assim, eu sou pó, eu sou vulnerável, eu não valho nada. E eu quero te dizer, você vale muita coisa. Pessoas que pensam assim, com essa insegurança, elas são capazes de pecar para provar que elas valem alguma coisa. Então é aí que entra soberba, é aí que entra vaidade, é aí que entra orgulho. Na verdade, o complexo de superioridade nem existe. Na verdade, é um complexo de inferioridade que leva a pessoa a ter atitudes de superioridade, de orgulho e de soberba. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Com relação ao trabalho, eu já falei também que a gente precisa de esforço para ganhar dinheiro. Hoje a gente vê um ou outro aí ganhando dinheiro sem esforço, mas são raros. Nós sabemos que no dia a dia, na situação normal da vida, nós precisamos nos esforçar para ganhar o nosso sustento, para trabalharmos e ganharmos aquilo que, pelo menos, é a recompensa do nosso trabalho. Não, nem sempre tão justamente, mas é a recompensa do nosso trabalho. E algumas pessoas, por insegurança nessa área, se tornam viciadas em trabalho. Outras pessoas se tornam viciadas em trabalho também para fugir de algumas questões pessoais ou de família, etc. E aí se envolvem no trabalho como algo viciante, realmente.
Outras também se entregam ao trabalho de uma forma muito angustiosa e angustiante. Então, é algo que eu preciso, e se faltar o trabalho, ou se faltar atividades para se fazer, a pessoa não se acha. E é interessante que no Salmo 127 diz assim, que não adianta a gente levantar cedo demais, dormir tarde demais, comer o pão que penosamente ganhou, se o Senhor não estiver edificando a nossa vida ou a nossa casa. Porque aqueles que o temem, ele dá enquanto dorme. Então, não é que a gente vai dormir o dia inteiro porque Deus vai dar, porque é promessa dele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo que aquelas pessoas que não perdem seu sono à noite por causa das angústias do trabalho, do dinheiro, etc., o Senhor mesmo providencia isso tudo para eles enquanto eles dormem. Então, é algo para a gente repensar também. Até que ponto eu fico tão inseguro com relação ao meu trabalho que isso afeta as outras áreas da minha vida. Com relação ao futuro, foi algo também que foi colocado no homem ali por conta das consequências, que foi instalado no homem, na verdade, por conta das consequências dos seus erros. Então, como será o meu futuro? Eu estou envelhecendo, eu estou no meio de uma pandemia, eu estou com problemas financeiros, o mundo está em crise, como será o meu futuro? Isso foi uma pergunta que provavelmente tenha passado pela cabeça de Adão e Eva quando eles saíram do Jardim do Éden. E essa pergunta continua em nós. Agora, onde é que o nosso coração consegue calma com relação a isso? É saber que Deus está lá. Deus está no futuro. É saber que Deus, ele já chegou lá antes de nós. Ele está lá, porque para ele não existe passado, presente e futuro. Para ele, tudo é eternidade. Então, Deus já está lá. E eu posso confiar que Deus vai cuidar de mim, e eu estarei lá, e Ele cuidará de mim, e Ele vai preparar tudo para mim. Agora, essa extrema preocupação com o futuro tem muito a ver com a preocupação. E a minha preocupação não vai resolver nada lá no meu futuro. Não vai. Ela não tem essa capacidade de entrar num túnel do tempo, ir lá e resolver as coisas para mim. A minha preocupação me impede de viver no presente. Muitas vezes nós erramos no passado, estamos colhendo as consequências no presente e estamos preocupados com o futuro. Na verdade, nós deveríamos estar no presente colhendo boas semeaduras que nós fizemos no passado e semeando boas coisas para o nosso futuro. E assim o nosso futuro seria mais seguro. Mas a gente não vive nessa dimensão. Então, quando eu começo a pensar que Deus está lá no meu futuro e eu me concentro no meu presente, eu posso fazer novas semeaduras hoje, das quais eu vou ter o fruto lá no futuro. Então, a pessoa que vive sempre preocupada, ela geralmente não se ocupa. Então, ela está sempre preocupada com o futuro e se ocupando pouco com o presente. Vou dar um exemplo simples, assim, com os pais. Tem pais que se preocupam tanto com o futuro dos filhos, mas eles não estão sendo bons pais no presente. Eles não estão investindo tempo de qualidade na vida dos filhos agora no presente. Então, lá na frente, quando o futuro se tornar presente, eles vão ter sérios problemas. E a preocupação deles não adiantou em absolutamente nada. Para não termos tantos problemas e tantas preocupações com o futuro, nós precisamos fazer bons plantios hoje. Bons plantios pressupõem boas decisões. Lembra da nossa parte volitiva? Boas decisões hoje provavelmente vão nos trazer boas colheitas amanhã. Agora, se eu estou com as minhas crenças básicas comprometidas e se eu estou com o meu emocional desestabilizado, como é que eu vou fazer esses bons plantios hoje? Seja nos relacionamentos, seja na concentração no meu trabalho, seja no ministério que eu desenvolvo, seja qualquer área, nos relacionamentos que nós temos, marido, mulher, pais, filhos, pais, amigos e por aí vai. Como é que eu vou ter esse ganho ou esse lucro no futuro, se agora eu não estou investindo? Vocês estão me entendendo? Então, isso tudo nós precisamos avaliar também,
tá certo? Por último aqui, deixe-me compartilhar a tela, esse sentimento de rejeição que eu já falei um pouquinho. Lá, com Adão e Eva, eles foram expulsos, moravam num jardim maravilhoso, com tudo perfeito, e eles foram expulsos de lá, porque era a consequência daquilo que eles fizeram. Hoje, muitas vezes, esse sentimento de rejeição que está em nós tem a ver com consequências de coisas que nós fizemos também. Então, às vezes, eu digo, né, que algumas pessoas falam, eu me sinto tão rejeitada, ninguém me convida para uma festa, ninguém me convida para estar nas rodinhas, para fazer as coisas. E, às vezes, eu falo meio brincando, mas falando sério, né, brincando só que não, tipo assim, às vezes nós somos rejeitados porque nós somos muito chatos. E a pessoa rejeitada não se percebe assim. Então, quais são as minhas atitudes que me levam a ser rejeitada por algumas pessoas? Claro que existem problemas seríssimos de rejeição, que tem a ver com traumas, mas eu estou falando no sentido mais normal da vida. Tem pessoas que qualquer coisa cresce esse sentimento de rejeição nelas de uma forma muito severa. E nós precisamos tratar isso também. Será que toda essa rejeição é culpa de todo mundo que está em volta de mim, ou será que eu tenho minha parcela nisso também? Será que eu não estou enxergando demais? Eu conheci uma pessoa, agora deixando de falar sobre rejeição, mas falando sobre inveja, eu conheci uma pessoa que tudo para ela era assim, fulano está morrendo de inveja. Olha, fulano fala isso de mim porque está com inveja. Fulano tá... Aí um dia ela virou para mim e falou assim, pastora, a senhora não percebe que fulano tem a maior inveja da senhora? Eu falei, não, nunca percebi isso, não. Ela falou, mas como a senhora não percebe isso? Eu falei, minha querida, como eu não percebo? É porque eu não fico procurando isso, eu não fico atrás de coisas desse tipo. Eu sigo minha vida e vou vivendo da melhor forma possível, a menos que seja uma coisa muito explícita. Se você se sente muito rejeitado, se você tem esses sentimentos que te invadem, porque chamou fulano e não me chamou, uma coisa que tem me ajudado também é dentro de mim eu dizer, eu posso ser gentil, eu posso ser gentil. Por que é que sempre eu tenho que ser convidada? Porque sempre tem que ser eu. Porque eu preciso estar em tudo. Então, eu posso ser gentil dentro de mim, aceitando que outras pessoas também tenham a primazia, que outras pessoas também sejam queridas, que outras pessoas também sejam chamadas para uma festa a qual eu não fui chamada, e não levar isso para um lado de que, caramba, me rejeitaram. Mas que dentro de nós tenha esse senso de gentileza, de que outras pessoas podem ser amadas. Aqui em casa, eu tenho tentado desenvolver com a Mabel algumas coisas, né? Estamos os três em isolamento e às vezes eu brinco com ela sozinha e tal, às vezes o pai brinca sozinho com ela, às vezes brincamos os três, às vezes, enfim, a gente vai revezando assim, mas é interessante como quando eu e o meu marido estamos brincando, ou rindo, ou nos abraçando, ela chega como se ela estivesse sendo rejeitada, tipo assim, né, só entre vocês não fazem isso comigo. E eu estou tentando desenvolver isso nela, seja gentil, agora é o momento da mamãe e do papai. Agora somos nós, seja gentil, depois vai ser o seu momento também. E isso, quando a gente desenvolve essa gentileza interna, que não é uma gentileza de atos, é uma gentileza de sentimento, que o outro pode ser honrado, que o outro pode ter primazia, que o outro pode ser querido também, e que eu não vou me sentir rejeitado por conta do outro, que se deu melhor do que eu, que a menos que isso seja uma coisa que extrapole demais. Aí é outra história, uma outra abordagem. Mas eu estou falando isso para vocês no sentido do dia a dia. A gente não precisa ficar com esse sentimento. E como é que é, então, que se resolve tudo isso? Se resolve como? Em Jesus. Por isso que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, olha, se alguém está em Cristo, é recriação de Deus, é nova criatura. Então, Deus se reporta lá no Éden e traz Jesus agora para nós para dizer, tem jeito, eu vou fazer de vocês aquele ser humano
que foi projetado desde o início. Por isso, celebrando a recuperação, porque vai ser recuperado em nós aquela essência que foi perdida lá atrás pela humanidade. Deus agora está fazendo isso um por um. Deus está fazendo em mim, está fazendo em você. Então, se alguém está em Cristo, é recriação de Deus. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, Deus está trabalhando em nós e o CR é uma ferramenta maravilhosa para isso. Tem outras ferramentas também, mas nós estamos aqui no CR e o CR é essa ferramenta que vai nos levar a essa restauração para que a gente tenha vida plena. E a vida em plenitude, realmente, plenitude total, talvez a gente nunca tenha. Talvez a gente nunca vá conseguir realmente essa vida de plenitude total aqui, ó. Talvez a gente nunca vá conseguir nessa vida. Porque essa plenitude total é quando a gente se encontra com Deus e a gente se funde com Ele. Né? Agora eu te conheço como eu também sou conhecido. Mas aqui nessa vida, a gente ainda pode viver com abundância, com plenitude, com satisfação interior, mesmo enfrentando lutas, mas tendo paz interior, tendo equilíbrio. E é isso que nós queremos convidar você, para que você entre nesse autoexame, para que você entre nesse inventário, para que você se analise, faça uma autoanálise da sua vida, para que você possa, depois desses 12 passos, dar um passo maior na sua vida em prol dessa sua plenitude. Uma pergunta muito interessante é: até que ponto minhas ações do passado causaram e causam efeitos negativos ou positivos na minha vida e na vida de outras pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante para ser feita. Esse passo é: examinemos. Então, é assim, eu vou me examinar. Então, não adianta simplesmente eu ficar analisando os outros. Eu preciso me analisar e ver o que as minhas atitudes causaram nas pessoas, feriram as pessoas, e ver também como e quais atitudes que outras pessoas tiveram sobre a minha vida e que me feriram e que me trouxeram dano, ok? Então, vocês já receberam no grupo, se não conseguiram pegar lá no grupo do Celebrando, vocês podem pedir ou para a Dorine ou para a sua facilitadora, seu facilitador, que eles vão mandar para vocês. É uma tabela sobre o impacto negativo que algumas pessoas tiveram sobre a minha vida, ou sobre a sua vida. Então, para cada coluna dessa, você vai preenchendo. Faça esse exercício mediante aquele exercício do encontro passado, que era o preparando-se para o inventário. Naquele exercício, vocês tiveram 8 áreas da vida de vocês, para vocês analisarem, responderem aquelas perguntas. Eu até dei a sugestão de fazer um a cada dia, que daria 8 dias, né, para fazer, de domingo a domingo, ou de quarta a quarta, dariam 8 dias para fazer, preencher aquilo tudo, ler aqueles versículos. Agora nós vamos aprofundar mais. Nós vamos falar sobre pessoas que nos marcaram negativamente. E eu sugiro para vocês, e por isso na apostila tem 2 tabelas, que vocês façam também pessoas que marcaram você positivamente, até para o seu inventário ficar equilibrado, tá bom? Então aí nós temos algumas colunas, 5 colunas. A pessoa, a causa, o efeito, o dano e a minha parte. Você vai preencher da seguinte forma, eu vou trocar a tela aqui só um momentinho. Então vamos lá, na primeira coluna, se refere à pessoa, uma pessoa ou uma situação que causou em você rancor, sentimentos adversos, medo, enfim, qualquer tipo de sentimento ruim, tá bom? Traga à tona o passado. Isso é doloroso, é igual quando a gente tem algum furúnculo que a gente tem que ir até o finalzinho para espremer até o final. Agora, uma coisa que eu quero lembrar para você. Pecado perdoado é pecado jogado no mar do esquecimento. Não volte a pescar. Então, se você já resolveu alguma coisa, você tem certeza que você resolveu. Mesmo que aquilo volte à sua mente, mas aquilo já não traz mais dor, aquilo já não te incomoda mais, aquilo foi resolvido devidamente, aquilo está resolvido. Agora, cuidado com a negação. Às vezes, o Espírito Santo traz à nossa mente algumas coisas que nós precisamos resolver
e nós ficamos como que, não, não, isso aqui já foi. Então, preste bastante atenção e seja bastante sincera com você. Então, você vai alistar essas pessoas aí, tá bom? Lembrando dessa boa notícia que está aí nesse material, dizendo que quanto mais eu trago esses meus ressentimentos à luz de Jesus, usando a minha fé e dando permissão para que Jesus entre e traga a luz dele, mais a luz de Cristo vai brilhar e menos esses ressentimentos terão a sua escuridade em nossa vida, tá certo? Menos trevas nós teremos. Então, lembre-se de listar todas as pessoas e situações contra as quais você tem ressentimento, tá? Vamos ser bem sinceros aqui. Na coluna 2, você vai listar agora as ações específicas que essas pessoas ou essas situações fizeram contra você. Então, você vai alistar qual foi a causa. O que essa pessoa fez que lhe causou tanto ressentimento? Então, gente, mais uma vez, está num formato de tabela, porque não é para você fazer um tratado, um ensaio, escrever, escrever, escrever. Não, não é isso. São pequenas palavras, são pequenas frases, ok? Só para você lembrar, tá certo? Lembrando que nós ainda não estamos no nosso inventário total, propriamente dito. No inventário você vai poder escrever muita coisa. Por enquanto você vai listar, fazer uma lista. Agora, fazer isso dói. Fazer isso provavelmente vai te trazer algumas lágrimas, o coração vai disparar, às vezes acontece isso. Mas uma coisa que você precisa lembrar sempre é o que Deus promete lá em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, minha mão direita forte. Então, tem um Deus que está do seu lado, e mais ainda, tem um Deus que está dentro de você para enxugar suas lágrimas, dizendo, olha, eu vou te fortalecer. Nós vamos mexer nisso aqui uma vez por todas. E, meus queridos, verdade seja dita, a gente vai carregando isso pela vida e isso vai doendo, 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 doendo. É aquela dor que vira dor crônica e a gente não se livra disso. Então, resolva logo isso com Deus. Deus vai te fortalecer, vai te ajudar a espremer esse pus todo aí dessa ferida e vai trazer a cura, tá certo? Então, faça a sua lista aí. A coluna 3 tem a ver com o efeito. Então, pessoas magoadas magoam outras pessoas. Então, tudo tem sua causa e seu efeito, né? E esse efeito, às vezes, vai reverberando. Então, pense bastante nisso. Se você se sente uma pessoa magoada, pode ser que você também, sem querer, esteja magoando outras pessoas. Mas, por enquanto, observe o efeito, aquele ato que aquela pessoa teve contra você. Qual foi o efeito que isso causou em você? Ok? O que isso provocou dentro de você, além de ira, além de indignação ou de tristeza? Qual foi o efeito disso sobre você? Certo? Vamos falar, então, sobre essa coluna 4, que é o dano. Quais dos seus instintos básicos foram agredidos? Quais os danos isso tudo causou em você? Essa pessoa, essa situação, tudo isso, qual foi o dano? Então, foi um dano social? Você sofreu com relacionamentos destruídos, calúnias, fofocas? Às vezes, pessoas se levantam contra a gente e fazem coisas contra a gente e nos prejudica socialmente. Você se sentiu prejudicado socialmente por causa do que essa pessoa fez contra você? Também, quanto à sua segurança, sua integridade física ou emocional foi ameaçada? Você enfrentou perdas financeiras, materiais, emocionais, enfim, outras perdas? Qual foi o dano que foi causado com relação à sua segurança? Ok? Vamos lá mais um pouquinho. Nessa área sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos? A sua intimidade ou confiança foi prejudicada ou violada? O que aconteceu aí? Quais foram os prejuízos que você teve por conta de tudo isso que essa pessoa fez contra você? Espiritual. Você teve decepções com líderes espirituais, igreja, irmãos, etc.?
Às vezes, uma pessoa fez algo contra a gente e isso repercutiu na sua vida espiritual ou eclesiástica. Outras vezes, foram as próprias pessoas, líderes espirituais, alguns irmãos, algumas pessoas da igreja que fizeram isso contra você. Então, analise também, ok? Quais foram os danos que você teve na sua área espiritual também. No encontro que nós tivemos na quarta-feira, pelo Zoom, aqui ao vivo, eu me referi a esse versículo, eu até me emocionei. Esse versículo fala muito ao meu coração, que está lá em Ezequiel 34:16, que diz assim: procurarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei as que estiverem feridas e fortalecerei as fracas. Então, Deus, ele está pronto para dar esse passo. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, porque ele nos trata como essas ovelhas. E às vezes nós estamos como ovelhas feridas, realmente. E o Senhor vai nos trazer de volta e vai, olha que lindo, vai nos enfaixar. Às vezes, quando eu passo pelos meus conflitos e eu passo pelas minhas dores e dificuldades, eu me lembro desse versículo e eu me lembro também que a Bíblia fala que Deus afofa o nosso travesseiro, né? E às vezes, quando eu ponho minha cabeça no travesseiro para dormir e o sono está meio pesado e os pensamentos vêm, eu falo para o Senhor, Senhor, vem aqui, me ajuda aqui, afofa o meu travesseiro aqui, traz um alento para mim. Então, você pode falar isso para Deus também, que isso vai acontecer com certeza. Ele está aí, ele está com você, e ele está nesse processo com você. Então, você pode contar. E a última coluna aqui é a minha parte. O versículo desse passo é Lamentações 3:40, que diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, esse versículo não está falando para a gente examinar as outras pessoas, está falando para a gente se examinar, mesmo que isso envolva outras pessoas, mas o exame é meu, então é seu. Então, pare, examine e examine também pensando qual participação eu tive nisso. Às vezes, uma omissão é uma participação. Às vezes, nós deixamos pessoas nos ferirem porque nós nos omitimos. Às vezes, nós entramos em situações que depois nós nos percebemos magoados porque nós não tivemos coragem de dizer não. E, às vezes, outras pessoas fizeram algo ruim com a gente, certamente. Mas é bom, nesse momento, nós sermos muito sinceros com nós mesmos e pensarmos o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu para que eu estivesse nessa situação. O que foi que eu fiz ou deixei de fazer que ajudou com que essa pessoa me ferisse dessa maneira. Estranho isso, né? Mas é verdade, às vezes acontece, tá bom? E aí, ore o Salmo 139, 23 e 24, que diz o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É aquele versículo que alguns sabem em uma outra tradução, que diz: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração me faz lembrar de uma música. Roberto, certa vez, participou de uma gravação com uma banda e que nessa gravação tinha uma música que me chamava muita atenção e de vez em quando essa música volta ao meu coração e volta muito forte, que diz assim: não me deixes ir por estradas longas, tão longas que eu não possa voltar, mas sim que estejas comigo quando de ti precisar, pois os caminhos são longos e as estradas são difíceis, e eu não posso viver sozinho por caminhos e estradas longas. Essa música se tornou uma oração para mim. Às vezes, queridos, na nossa vida, nós vamos entrando por estradas tão longas que depois fica tão difícil voltar. Então, essa oração sempre eu faço para Deus: Senhor, não me deixe ir por estradas tão longas que eu não consiga voltar, mas que estejas comigo.
quando de ti precisar. Porque os desafios de viver, eles são imensos. E são imensos para mim e para você. Não é fácil viver. E não é fácil viver com plenitude, com maturidade. Mas nós precisamos pedir isso a Deus. E o Celebrando a Recuperação é um bom momento para isso. É um bom momento para você parar realmente e fazer orações desse tipo e parar de seguir por estradas longas, tão longas que você não possa voltar. Mas sim, colocar tudo isso diante de Deus. E agora é o momento de colocar diante de Deus, ok? Não é o momento de você sair já correndo para resolver as coisas. É o momento de você colocar diante de Deus. E para finalizar, eu quero apenas mostrar aqui 5 ferramentas que o nosso manual do Celebrando a Recuperação nos apresenta para esse momento do inventário. Então, primeiro, memorize Isaías 1:18, que diz o seguinte: disse Deus, venham, vamos discutir o assunto até o fim. Aqui é Deus falando, tá certo? Deus nos convocando para ficar junto com ele e discutir esse assunto até o fim. Então, tem assuntos que a gente vai deixando para lá, a gente não conversa com ninguém, não conversa com Deus. É hora de você entrar no seu quarto secreto, em algum lugar sossegado, e discutir esse problema com Deus até o fim. Se tem dor, se você culpa Deus de alguma coisa, conversa com ele, fale, Deus, eu não consigo aceitar isso que aconteceu comigo. Por que o Senhor fez isso? Fale suas inquietações para Deus, mas depois também pare para ouvir o que Deus vai ministrar ao seu coração, abra sua Bíblia, leia um pouco, que eu tenho certeza que Deus vai te responder. Pode ser que ele não te responda todos os porquês, mas ele vai ministrar paz no seu coração. E aqui está dizendo assim, olha, o versículo continua, por mais profundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a branca lã. E aqui eu posso complementar também dizendo, por mais profundas e feias que sejam as manchas que alguém deixou em você, o Senhor pode limpar essas manchas completamente, ok? Creia nisso. Vamos continuar então. A segunda ferramenta é leia os versículos da apostila preparando para o inventário moral e espiritual. Vocês receberam essa apostila lá no grupo e para cada dia, para cada área, tem vários versículos. Não pule as referências simplesmente. Pegue essa apostila junto com a sua Bíblia e vá lendo as duas coisas juntas, tá bom? Mantenha o seu inventário equilibrado. Então, é necessário que você mantenha seu inventário equilibrado e também que você continue firme nessa sua caminhada. Esse inventário equilibrado quer dizer pontos positivos e negativos. Por isso que eu estou enviando para vocês aí, junto com essa apostila, a tabela também das pessoas que impactaram a sua vida para o bem. Então, faça as duas, porque isso vai fazer com que o lado negativo e o positivo meio que se equilibrem, até para que a sua alma não se desanime também e não fique tão pesada, tá certo? 4, continue participando do seu grupo de apoio. Isso é super importante. Lembrando que no grupo de apoio, quando a gente participa, nós falamos e ouvimos. Então, quando eu falo, a doença sai. Quando eu ouço, a cura entra. Continue fazendo parte do seu grupo de apoio, do seu grupo de partilha, para que você também seja curada através da experiência de outros. Para que você seja edificada através da experiência de outros. E por último, e o mais importante, a última ferramenta, e a mais importante é, continue orando sempre, continuamente. Mantenha uma vida de oração, falando com Deus, e também ouvindo Deus. Então, não é só falar, falar, falar. É falar, parar um pouco, ficar em silêncio para você poder ouvir Deus e, principalmente, ouvi-lo também através da sua palavra. Ok, queridos? Então, vamos dar mais esse passo?
Preencha esse formulário. Esse formulário é para você. Isso não é para você sair mostrando para as outras pessoas. Por enquanto, isso é para você, tá certo? E se você precisar de alguma ajuda, de algum apoio emocional, procure seu facilitador, sua facilitadora, procure a liderança também, Dorine, Lu Aleixo. Se você quiser também, eu estou à sua disposição, mas não deixe de avançar nesse passo, tá certo? Porque através desse passo, desse exame, desse inventário, é que nós vamos conseguir dar outros passos para a nossa cura, nessa caminhada que é o Celebrando a Recuperação. Quero orar com você, obrigada pela sua companhia, obrigada por me ouvir. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por esse encontro, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja trazendo luz sobre as nossas trevas, tirando nossos entulhos, indo nos porões da nossa alma e fazendo com que a gente seja mais parecido com Jesus. Muda as nossas crenças básicas, muda, Senhor, a nossa maneira de pensar, que o Senhor seja louvado e engrandecido, que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Então, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo, cada um que está fazendo todo esse trabalho de autoexame, de inventário, aqueles que pegaram esse vídeo por acaso, Senhor, que eles sejam impactados também com isso. E nós te agradecemos por tudo. E te pedimos, dá-nos uma semana de paz, de alegria, de proteção, em nome de Jesus. Amém. Beijos para você. Até a próxima. Faça a sua tabela, ok? E até o próximo vídeo. Tchau. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé.